Oi, oi! Se você clicou nesse vídeo é porque é bem provável que você tenha entre 20 e 30 anos e possa ser que você esteja se sentindo perdido, se sinta frustrado, se sinta ansioso porque você ainda não conquistou tudo aquilo que você gostaria. E eu estava pensando nesse tema há alguns dias e como eu também estou nesse período, né, eu tenho 28 anos, e eu estava refletindo sobre algumas questões, sobre a minha vida mesmo, sobre expectativas que eu tinha e não se concretizaram, expectativas que eu não tinha e se concretizaram. E nesse vídeo eu quero compartilhar algo com vocês, né, acho que bem pessoal, como eu venho fazendo nesses últimos vídeos, e pra gente ter realmente uma conversa. Porque se eu estou passando por essa fase, é bem provável que você também esteja passando por frustrações, por inseguranças, por medo, enfim. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco disso e também falar sobre 5 conselhos, 5 dicas, 5 aprendizados que eu tenho tido nesses últimos anos, né? Eu estou quase chegando aos 30 e não somente nessa visão pessoal, mas também depois de mais de 6 anos atendendo pessoas diariamente na clínica. Então eu quero deixar aqui também 5 aprendizados que você pode ter se você está nessa fase dos 20 aos 30. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é João Norato, eu sou psicólogo há mais de 6 anos e desde então eu venho atendendo pessoas, jovens, adultos, a lidarem com diversas questões: ansiedade, tristeza, depressão, vários transtornos, mas também relacionamentos, crescimento, procrastinação, enfim. Então, se você olhar aqui no meu perfil, você vai encontrar diversos assuntos que vão te ajudar a se movimentar. Eu sempre falo que eu quero trazer aqui conteúdos que elevem você, que realmente te tragam uma profunda transformação na sua vida. Então, eu até já citei isso aqui em algum momento, que eu vi tipo um meme algumas semanas atrás, que fala assim: não existe pessoas mais ansiosas do que jovens adultos que acreditam que estão atrasados na vida. E é bem provável que você, se você está nesse período de 20 aos 30, você também possa estar passando por essa fase de ansiedade, se questionando qual que vai ser o seu caminho, para onde que você vai, será que você escolheu a faculdade certa? Se você ainda não estudou, você pode estar achando que você está atrasado demais. Então a gente passa por diversos estressores que nos deixam ansiosos, que nos deixam tensos, que fazem a gente duvidar de tudo. E esse é um ponto que eu percebo até nos meus atendimentos também. Jovens muito ansiosos. Será que eu realmente vou alcançar tudo aquilo que me foi prometido? Porque acaba que existe essa visão, né, de que aos 30 anos a gente já terá alcançado tudo aquilo que a gente deseja. Uma pausa para água. E lembra, gente, beba água. Então, existe essa visão de que aos 30 anos a gente vai ter alcançado tudo aquilo que a gente deseja, vai estar estabilizado emocionalmente, financeiramente. Então, quando a gente vai chegando próximo aos 30 anos e percebe que talvez a gente não tenha alcançado tudo aquilo que a gente ouviu, isso pode trazer muita ansiedade, muita angústia. E aí vem a frustração. E aí a gente não sabe o que fazer, começa a ficar deprimido, ansioso. Mas eu quero também, e se você estiver aqui no início dos seus 20 anos, eu acredito que esse vídeo, essas dicas que eu vou te dar, podem ser muito úteis para que você consiga viver esse período de forma mais... que você consiga aproveitar, de forma mais proveitosa. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que é importante que você entenda. E se você estiver finalizando, ou até depois dos 30, eu acredito que isso vai te ajudar, né? O foco aqui é essa fase, mas se você tem 40, com certeza esse vídeo também é para você. Só antes da gente falar sobre essas dicas, esses conselhos, eu preciso que você também entenda que esse período é um período onde você está aprendendo. Então eu sei que muitas pessoas, e eu também já passei por essa autocobrança, de que eu deveria estar pronto, que eu deveria ter tudo pronto aos 22, aos 23, aos 25. Mas a gente tem que entender também
que esse é um período de aprendizado, esse é um período onde você está se conhecendo, onde você está se desenvolvendo, onde você entende o que você gosta, o que você não gosta. Às vezes você está começando a entender a sua sexualidade, o que está passando na sua cabeça, quais são as suas preferências. Então, é um momento de autoconhecimento. Então, é até um ponto que eu coloquei aqui nas dicas, né? Eu já estou dando um spoiler. Mas que você possa viver, de fato, esse momento conhecendo, se permitindo, tendo curiosidade sobre o seu processo. E não com o peso de que você tem que acertar de primeiro. Então, vamos já para a primeira dica, né? O primeiro conhecimento que eu acredito que se você estiver no início desses 20 anos, você com certeza vai avançar e muito. O primeiro é: aproveite as oportunidades, mesmo que você acredite que você ainda não esteja pronto. Como eu acabei de falar, você está se conhecendo, você ainda não tem experiência, você está começando realmente a viver, você já está acabou de sair do ensino médio. E então, aproveite as oportunidades, aproveite. Eu sei que vem uma sensação de que, nossa, eu não estou pronto, eu não sei de fato o que eu faço, mas se jogue, né? Pule naquela situação e tente aproveitar ao máximo. Não queira estar pronto. Por quê? Se você quiser perfeição, você não vai aproveitar tudo aquilo que você poderia. Agora, se você já entra com uma visão de aprendizado, com certeza você vai aproveitar muito mais. Porque você não vai, primeiro, ter essa autocobrança, você vai conseguir, se você errar, você vai conseguir, de certa forma, aproveitar melhor aquele erro, né? Então, aproveite as oportunidades, porque você não vai se sentir pronto. Não espere a sensação de estar pronto, porque você realmente não está, você está começando do zero. Então, aproveite isso como essa vantagem. Lembra que eu falei de você ter uma curiosidade? Então, que seja esse momento de curiosidade, de você realmente entender, peraí, o que eu posso aprender dessa situação? Então, aproveite as oportunidades e tire essa ideia de que você tem que estar pronto. Você não tem que estar pronto. Você está começando a vida. O segundo ponto, que se liga a esse ponto que eu falei, né? É não se cobrar tanto. Você ainda está construindo quem você é. Eu diria que até o dia em que a gente morrer, nós estaremos ali nos construindo, nos aperfeiçoando. E que bom. Mas lá no início, né, nessa fase de 20 aos 30 anos, a gente está descobrindo quem a gente é e a gente está construindo quem a gente é. Pode ser que você, eu acho que ninguém escapa disso, das expectativas dos nossos pais, das pessoas, né, que criaram a gente, ninguém foge dessas expectativas. Então pode ser que você esteja ainda vivendo na expectativa dos seus pais, nas expectativas de pessoas próximas. Então é bem provável que nessa época você comece a ter experiências diferentes, conheça pessoas diferentes, você se conheça também. Então, não se cobre, porque você ainda está construindo. Você está se construindo, construindo as suas ideias, construindo a sua visão de vida, se desgarrando, né, dessas ideias que foram impostas para você, né? Não porque seus pais são ruins, mas porque eles passaram as ideias que eles tinham. Então, você está começando a ver quem você é no mundo. Então, não se cobre tanto, né? De novo, curiosidade. Encare essa fase da sua vida com curiosidade. O terceiro ponto é: aquilo que hoje parece gigante, um dia vai parecer pequeno. E, gente, isso eu sei que quando você está aí, né, nos seus 20, no início dos 20, tem coisas que parecem grandes demais. E eu já passei por isso. Tem coisas que eu pensava que eu nunca vou conseguir fazer. Eu nunca vou conseguir ser bem-sucedido. Eu sou psicólogo, como eu falei. E lá no início, nos meus 20, eu estava no meio da minha faculdade, né? Eu me formei com 22, 23. Agora eu não lembro de cabeça, não. Mas eu tinha uma ideia muito firme de que eu não iria conseguir ter a minha clínica, ter os meus pacientes. Eu imaginava que eu não iria ser bem-sucedido. Eu imaginava diversas coisas. E eu tinha vários medos, né? Coisas pessoais também, que eu tinha muito medo, que eu não iria conseguir lidar, que eu não iria conseguir ser quem eu sou. Eu tinha muito medo também de não conseguir ser quem eu sou de verdade. E hoje, com 28 anos, eu percebo
que muita coisa eu consegui superar. Inclusive tem coisas que eu nem me lembro, que eu tinha medo. E que, olhando e preparando esse roteiro aqui, que eu fui começar a perceber que, nossa, eu tinha medo de tal coisa, hoje eu nem me lembro, por quê? Se tornou normal. Então, se eu tenho uma coisa para falar com você esse medo que você está sentindo agora não vai durar para sempre. Você vai evoluir, você vai amadurecer, você vai ter ferramentas, isso vai passar. Então, eu sei que agora parece ser uma montanha intransponível, que você não vai conseguir passar. Mas confie em mim, você vai obter ferramentas para isso. Você vai conseguir, tá? Então, o que parece gigante hoje, lá na frente, vai ser uma coisa pequena. Quarto, curta o agora, mas não se esqueça do depois. É muito importante que você viva esses 20 aos 30 anos. E olhando um pouco para mim, para minha história, eu foquei muito na minha carreira. Assim, não que eu me arrependa, né, porque isso também me trouxe bons frutos, mas olhando para trás, eu percebo que eu poderia ter aproveitado mais. Né? Não é que eu vou deixar de aproveitar por causa, eu não mudaria a minha história, mas eu poderia ter, eu falo assim, não mudaria a minha história de ter focado, né, no meu curso, focado no trabalho, mas eu colocaria mais diversão, eu colocaria mais experiência, eu colocaria mais curiosidade, né, de ir viver o mundo. Então eu vejo que eu poderia ter aproveitado muito mais. E que bom que eu consegui perceber isso há um tempo, né, há mais ou menos 1, 2 anos, e desde então eu venho conseguindo viver mais a minha vida, aproveitar mais, me jogar no mundo, conhecer coisas novas. E eu percebi um lado da minha vida que estava meio adormecido, que é viajar, que é conhecer pessoas diferentes. Então isso é um ponto que está me mostrando que é importante para mim. Então eu gostaria de ter vivido mais isso no início dos meus 20 anos, mas ainda é tempo. Estou com 28 anos e, enfim, vou viver muito ainda, espero. Então, é uma coisa que eu já estou vivendo e que você, se você está no início dos 20 anos, viva, né? Curta o agora, não se esquecendo do depois. A vida, ela pode ser equilibrada. Você pode planejar a sua vida, mas você pode viver também o agora. E por último, saia do telefone. Gente, saia do telefone. Eu sei que se você tem aqui 20 anos, né, você já nasceu nessa época, nessa era da informação, na era do telefone, das redes sociais. Mas uma coisa que eu tenho cada vez mais fortalecido para mim é que a vida real é fora do telefone. Eu sei que aqui a gente tem essa possibilidade de estar aqui conectado, de você estar me conhecendo, de você ouvir um pouco do que eu compartilho, de vários outros criadores de conteúdo. Eu trabalho também com o digital, então assim, tem muita coisa positiva, mas também a vida acontece fora das telas. Então, vá viver. Desligue um pouco o telefone. Não fique o tempo todo que você consiga dominar o seu telefone. Que você não viva em função do telefone, né? Que o telefone, ele sirva a você e não você servindo o telefone. Então, a gente tem que viver e o telefone ser uma opção pra gente e não a gente viver em função do telefone. Então, de verdade, gente, saia do telefone, estabeleça metas, estabeleça horários, não fique o tempo todo no telefone, saia, vai se divertir, vai no cinema, vai em festas, vai nadar, vai em cachoeiras, vai pra praia, vai viajar, vai conhecer pessoas. A internet, as redes sociais, os aplicativos são muito importantes na nossa vida e eu não vai diminuir. Na verdade, só tende a aumentar com o tempo. Mas você não precisa viver em função disso. Que isso seja uma parte da sua vida e não toda ela. Então, se eu pudesse voltar atrás, uma coisa que eu faria é não mexer tanto no telefone, é viver mais, é sair mais daqui da tela e viver a minha vida real, tá bom? Então esses foram os 5 pontos que eu gostaria de ter ouvido lá no início, espero que tenha feito sentido para vocês, e se fez, curta, compartilhe pelo menos com uma pessoa, porque o meu foco aqui é trazer conteúdos que te elevem, que mude a sua vida, que transformem a sua mentalidade e que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Então curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, porque toda segunda-feira às 20 horas tem vídeo aqui para você. Me siga também no Instagram e se você precisa e deseja passar por um processo de terapia, fazer terapia,
eu vou deixar aqui o meu contato. É só entrar em contato comigo e marcar a sua primeira sessão de terapia. Um abraço e até semana que vem.